Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, estamos aqui para mais uma lição. A lição de número 9. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade. Quando vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, te pedimos que fique conosco, que nós possamos, Senhor amado, entender tudo o que Tu queres nos ensinar nesta lição. Nós te pedimos essas bênçãos e também te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, crianças, nós estamos na lição de número 9 e o nosso assunto da lição é Mardoqueu, um herói conselheiro. Vamos repetir? Mardoqueu, um herói conselheiro. E agora tá na hora da gente colocar nossa memória em ação. Vamos lá? O nosso versículo de hoje está lá em Provérbios, no capítulo 13, o versículo 13, que diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Vamos repetir, crianças? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Provérbios capítulo 13, versículo 13. E aonde a gente encontra esse relato de hoje? Lá na Bíblia Sagrada, no livro de Esther. Em todos os capítulos está relatando o que nós vamos falar hoje de uma maneira bem sucinta, mas que eu tenho certeza que vocês vão entender a mensagem. Crianças, há muito tempo, um judeu chamado Mardoqueu foi um verdadeiro herói, né? A começar porque ele adotou a pequena órfã Esther. Isso mesmo, ela era sua priminha. Vocês sabem o que é órfã, crianças? É quando morre o papai, quando morre a mamãe, né? Fica sem o pai, fica sem a mãe, a criança é órfã. E Esther era órfã e foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. Mas crianças, Mardoqueu a criou como se fosse sua filha. Ele ensinou a palavra de Deus, o que é mais importante, né? E também sempre dava bons conselhos a Esther. Isso mesmo, e Esther ouvia todos os conselhos que Mardoqueu dava a ela. E por causa disso, o Senhor abençoava Esther. Olha que maravilha! Tanto, crianças, que Esther chegou até ser rainha. Isso mesmo, pelos conselhos do seu primo Mardoqueu, ela chegou a se tornar, né, rainha. Imaginem só, hein? Uma menina órfã, né, do povo judeu, né, que era um povo que as pessoas não davam tanta importância para esse povo, né? As pessoas não davam tanta importância. E agora ela tinha se tornado a rainha de um reino muito poderoso. Vejam como é importante seguir os bons conselhos, hein? Tudo ia bem, crianças, até que um homem chamado Amã, ele era o primeiro-ministro do palácio do rei, uma pessoa muito importante. E ele começou a perseguir Mardoqueu. Sabe por quê? Porque como Amã era uma pessoa de importância no reino, quando ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. Todas, menos Mardoqueu. Isso mesmo, Mardoqueu não se curvava para Amã. Por quê? Porque ele só se ajoelhava diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso único Deus e verdadeiro. E um dia Amã ficou com tanta raiva, crianças, que tramou matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Os judeus que era o povo de Mardoqueu, né? E todos que servissem a esse Deus verdadeiro. Amã queria matar todo o povo judeu. Já pensou? Ele então manipulou o rei, ele enganou o rei, contou mentira para o rei, né? Para que assinasse um decreto
ordenando para que no dia 13 do mês 12 todos os judeus fossem mortos. Olha só, sem ter o direito de se defender. Eles não poderiam atacar. Eles tinham que aceitar que os soldados fossem lá e matassem eles nesse dia 13, né, do mês 12. E olha só, que coisa terrível. Quando o povo, crianças, soube do decreto, começou a chorar e a clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedir misericórdia. Então, Mardoqueu mandou um recado para a rainha, isso mesmo, para Esté, que era sua prima. Lembra que a tia falou que ela se tornou rainha? Para que ela intercedesse por seu povo, para que ela fosse lá falar com o rei. Mas olha, naquela época, nem mesmo a rainha poderia fazer isso. Pela lei, quem se aproximasse do rei sem ser convidada por ele, né? E sem a sua permissão, seria morta. Olha só, que situação. Mas Esté, ela confiava no Senhor. Pediu, né, para que o povo orasse. Ela também começou a orar. E Mardoqueu mandando dizer para ela, né, para ela não ficar com medo, porque aquilo seria o certo a fazer. Ela precisaria falar com o rei. E eles oraram, inclusive Esté. Esté orou também. E aí, olha só, um belo dia, né? Pouco tempo depois, porque ela não tinha muito tempo, Esté se aproximou da sala do trono, né? Lá onde ficava o rei. E quando o rei viu, sabe o que aconteceu? Será que ele ficou com raiva? Não, sabe por quê? Deus tocou no coração, né, do rei. O rei se encheu de amor quando viu Esté, né? E ele deu permissão. Sabe o que ele fez? Estendeu o cetro, né, autorizando que ela entrasse. E ainda disse assim para ela: meu amor, pode pedir o que você quiser que eu lhe darei. Olha só o que Deus faz. Mas Esté, ela só foi convidar ele para um banquete, né? Ela disse: olha, amanhã eu quero que você vá para um banquete e lá eu vou falar o que eu desejo. Ah, e também leve Amã. E Amã ficou todo orgulhoso. E sabe o que Amã fez? Mandou construir uma forca enorme, porque no dia seguinte ele ia pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu nela. Lembra que a tia falou que ele estava com raiva de Mardoqueu porque Mardoqueu não se curvava? Pois é. Mas olha o que aconteceu, crianças, naquele mesmo dia. Quando chegou a noite, Deus tirou o sono do rei, né? E aí ele foi ler as histórias dos acontecimentos do seu reinado. Imaginem só, ele encontrou um registro, né, que dizia que certa vez o judeu Mardoqueu descobriu traidores no seu palácio e impediu que eles o matassem. O rei, então, resolveu honrar a Mardoqueu por ter salvo a sua vida. Então, no dia seguinte, o rei perguntou a Amã: Amã, vem aqui. O que deveria fazer o rei para honrar um homem? E Amã, todo convencido, achando que o rei estava falando dele, né? Deu a ideia para o rei. Ah, rei, dá a ele roupas do rei, coloque em um belo cavalo com uma coroa, e alguém de alta posição do palácio deve ir à sua frente gritando: isso é que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Imagine qual foi a surpresa de Amã quando o rei lhe respondeu: ótima ideia, Amã, muito bem. Vá fazer ao judeu Mardoqueu tudo isso que você me disse. Já pensou que ele tinha preparado a forca, né, para matar Mardoqueu, e agora ele teria que fazer algo que fosse honrar Mardoqueu? Olha como Deus faz, crianças. E assim Amã teve que fazer. Depois chegou a hora do banquete. E aí a rainha, conversando com o seu rei e até mesmo com Amã, né? E o rei disse assim: diga, minha rainha, qual é o seu desejo? Ela disse: eu quero que você venha
participar de um outro banquete. Aí eu direi para você o que eu gostaria que você fizesse, qual é o meu desejo. E o rei, como a tia falou, estava tão apaixonado por ela que disse, tá bom, então nós voltaremos, amanhã nós voltaremos. E assim aconteceu, crianças, quando foi no outro dia, em um outro banquete que a rainha tinha preparado, tava todo mundo bem sorrindo, e de repente Esté, né, é surpreendida pelo rei, quando o rei diz assim, sim, minha rainha, fale o que você quer, né? Você disse que falaria hoje. Ela disse, ai, rei, é que eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque eu corro o risco de morrer. Ali, não! Como isso pode acontecer? E aí a Esté contou que ela era do povo judeu, contou ao rei sobre o ódio de Amã, né? O ódio que Amã tinha dos judeus e tudo que ele estava fazendo, sobre o decreto, né? Porque os judeus era o povo dela também. O rei ficou tão furioso com Amã, e o rei foi enforcar Amã, isso mesmo, colocar ele naquela forca que ele tinha construído para o Mardoqueu. Lembra que ele tinha construído achando que ia fazer mal a Mardoqueu? Então, o rei usou essa mesma forca para punir, para castigar Amã. Crianças, Esté seguiu os conselhos de Mardoqueu, né? Porque Mardoqueu disse para ela, olha, Esté, fala com o rei, pede para que ele faça um outro decreto para permitir pelo menos que o nosso povo possa se defender. E assim, Esté, ouvindo mais uma vez o conselho de Mardoqueu, foi lá, falou com o rei. E olha, crianças, o que aconteceu? O rei, né, deu autonomia, deu autorização para que Mardoqueu fizesse, né, o decreto e levasse para o povo, avisasse ao povo que o povo poderia se defender quando os soldados fossem matar, porque ele não podia mais tirar aquele decreto antigo. Naquele tempo não podia desfazer o decreto, entenderam? A estratégia que Mardoqueu, né, como um bom conselheiro, colocou foi que o povo que antes não tinha, no outro decreto não tinha chance de se defender, agora ele teria chance de se defender. E assim aconteceu, crianças. Mardoqueu fez o decreto, leu para o povo e o povo agora podia se defender. E aconteceu, os soldados foram atacar o povo, mas o povo se defendeu, poucas pessoas morreram, né? E o povo ficou feliz, né? Graças aos bons conselhos de Mardoqueu, todo o povo de Deus recebeu grande livramento. E Mardoqueu também foi muito abençoado. Olha como é importante ouvir os bons conselhos. É muito importante ouvir os bons conselhos. Tia, mas como é que eu sei? Como é que eu sei se aquele conselho ele é bom ou se aquele conselho é ruim, se eu devo ouvir ou não? Crianças, os conselhos bons são aqueles conselhos que vão trazer algo de bom para uma pessoa sem prejudicar a outra, né? Vai trazer algo de especial, vai trazer alegria para uma pessoa, mas sem também deixar a outra triste. Os bons conselhos, crianças, são aqueles conselhos que agradam ao Senhor, né? Que agradam ao coração do Papai do Céu. Isso mesmo. Muitas pessoas nos dão bons conselhos. Por exemplo, a professora da escola dominical, né? As tias, né, do círculo de oração infantil. Vem trazendo bons conselhos porque ensinam a fazer as escolhas certas, né? Olha, faz assim, assim não, assim deixa o Papai do Céu triste, assim deixa o Papai do Céu feliz. E aí vai trazendo bons conselhos. Mas também
os pais, né? Papai, mamãe, eles também trazem bons conselhos para os filhos. Por quê? O papai e a mamãe, eles querem o bem, né? Eles querem que o seu filho, que a sua filha tenha uma vida abençoada. Então, o que eles fazem? Eles também dão bons conselhos. Muitas das vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, mas é aquilo que é necessário para a nossa vida. E se é um bom conselho, nós precisamos atender, assim como Esté atendeu o conselho do seu primo Mardoqueu. Quem mais, tia, pode dar bons conselhos? Um coleguinha. Isso mesmo. Se ele tem o Papai do Céu dentro do coração, ele pode também dar bons conselhos. Mas também outras pessoas, né? Vovó, vovô, titio, titia, enfim. Todo conselho que deixa o Papai do Céu feliz, que não vai machucar alguém, que não vai prejudicar a vida de alguém, mas sim ajudar, são bons conselhos, crianças, que nós possamos ficar com essa palavra, né? Essa palavra maravilhosa, como falou o nosso versículo. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então, que nós possamos saber fazer as escolhas certas, possamos saber ouvir os bons conselhos, né? E se alguém vier trazendo um conselho ruim, a gente tem que descartar, tem que deixar para lá, viu, crianças? Nós temos que ouvir os bons conselhos para que a gente não venha acabar mal. E tia, mas fale aí alguns conselhos bons. A tia vai citar alguns aqui, tá bom? Que vocês podem ouvir de alguma dessas pessoas que a tia já falou aí, que podem dar bons conselhos. Por exemplo, obedeça seus pais, né? Não faça as coisas só porque os outros mandam fazer. Veja se realmente é algo certo. Olha outro bom conselho. Outro, nunca pare de aprender sobre Jesus. Esse é um ótimo conselho, não é? Seja estudioso sempre. Olha outro bom conselho. Leia a Bíblia. Que conselho maravilhoso. Sirva a Jesus. Olha que coisa linda. Esse é um bom conselho. Não brigue com os coleguinhas. Também é um bom conselho. Ore sempre, fale sempre com o seu melhor amigo. Este também é um ótimo conselho. E tem muitos e muitos bons conselhos, não é? Que eu sei que vocês já ouviram e muitos de vocês ainda vão ouvir. O importante é que vocês entendam, reconheçam quais são os bons conselhos e atendam e façam, né? Para que você possa ter uma vida sempre abençoada. Glória a Deus por essa linda lição. Eu espero que vocês tenham gostado, guardem no coração e vamos agradecer ao Senhor por tudo que nós aprendemos com esta lição de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse aprendizado, Senhor, que nós possamos ter o discernimento e saber quais são os bons conselhos, quais são os maus conselhos e que nós possamos fazer a escolha certa, escolher, atender os bons conselhos. Senhor amado, nós te pedimos que essa palavra fique em nosso coração e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, turminha primários, fiquem na paz do Senhor e com esta linda canção que fala sobre ajudar, sobre fazer o que é certo, porque os bons conselhos nos levam a fazer o que é certo. Até a próxima lição. Tchau, tchau! Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Com todo o nosso esforço e num só coração, a gente faz um mundo bem melhor. A Sara, o Miguel e o Davi já sabem muito bem o que fazer.
Do amor de Deus o mundo vai ouvir. E vamos começar, eu e você. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. 3 palavrinhas num só coração. Todo mundo junto numa só missão. Semear o amor do nosso Pai do céu. Colher os seus abraços é o nosso troféu. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender.